Tribuna Independente, nessa noite em que o nosso convidado é Oscar Roberto Godoy, ex-árbitro de futebol, jornalista, comentarista esportivo da TV Gazeta. Godoy, várias perguntas e muitas perguntas chegando do Brasil inteiro, de Cascavel, no Paraná. O Rogério dizendo assim, qual que é a diferença da formação de um árbitro e um auxiliar? Em termos teóricos, a formação é a mesma. As regras, aprende, tanto um como o outro aprendem todas as regras. Só que na formação prática é que diferencia. O que você hoje vai para lá? Antigamente todo mundo se formava árbitro e cada um ia trabalhar depois de acordo com o que o diretor queria ou com aquilo que você se sentia melhor. Hoje não. Hoje o cara já entra na escola para fazer o curso ou de assistente ou de árbitro, né? Mas o aprendizado é o mesmo. Depois, para praticar, é que há o direcionamento e treinamento bem diferente um do outro. Mas essa música que estava tocando aí é do Canal 100, né? É do Canal 100, né? Qualquer filme que a gente ia assistir, começava com isso. Ia no matinê, zigue-zague, ia mais cedo. O filme não interessava, o que interessava era o futebol, cara. Você entrava no gramado, né? Tem razão. Canal 100, essas músicas, essa trilha sonora aí. Grande cara. Pedrinho, né? Poxa vida. Godoy, gostou dessa indicação aí, dessa nova norma aí que você hoje tem 5 para tocar o futebol ali, um jogo de futebol? Antes a gente tinha apenas o trio de arbitragem, né? Agora nós temos mais 2 para auxiliar nessa questão. Antes a gente tinha os 3, mas só um mesmo que participava. Exato. E os 2 ficavam lá como complemento. Depois foram introduzindo equipamentos e tal, a formação, a preparação, e aí passam a ter os 3 atuando mais efetivamente no jogo. Aí veio o 4º árbitro, que também participa efetivamente do jogo, inclusive ajudando nas regras, na aplicação das regras. Com comunicação, inclusive, então, né? Com comunicação e tal. Aí agora adicionaram mais 2, 6 árbitros. Mas dentro do campo continua um. Continua um, com plenos poderes. Com plenos poderes. Porque o adicional fala... O adicional, você é o central. O adicional fala, eu falo pra você, foi pênalti. Se você acha que não foi, você não marca. Vai prevalecer a minha opinião. Entendeu? Né? Eu falo, pô, esse cara... eu daqui acho que não foi e tal. Então eu entendo que, já que não vem a tecnologia, tira esses 2 enfeites que estão lá na linha de fundo, os adicionais, e coloque dentro do campo de jogo, pô. Coloca 3, coloca 3, que eles terão um campo de visão maior. E outra, não é 3 para ficar, é como mais ou menos na técnica do basquete. É os 3 acompanhando a jogada, próximo, a distância que o futebol permite, mas uma posição que eu tô vendo, ele não tá vendo, ele tá vendo. Mas alguém tem que ver o que tá acontecendo de errado na jogada. Sempre vai ter alguém que vai decidir. Porque senão quem viu decide. E não tem, às vezes pode apitar os 3 juntos. Mas e aí os conflitos que vão surgir? Se a decisão for diferente, eu apitei porque eu vi falta do A, você apitou porque viu falta do B, aí sim chega a um consenso de quem viu a falta primeiro e quem fez a falta primeiro. É fácil resolver isso. Difícil é ver o que nós estamos vendo. Com tanto recurso eletrônico mostrando o jogo e você tendo que tomar decisão que todo mundo está vendo que está errada. Ontem, só acrescentando, a gente teve um exemplo no jogo do São Paulo contra o Santos, exatamente, que o árbitro teve que ouvir o Bandeira, né? Porque houve um impedimento antes daquele pênalti marcado, né? Mas interessante, William. Eu nunca usei bandeira, eu apitando, nunca usei dispositivo eletrônico em mim. Mas eu bandeirando, bandeirei com bandeira eletrônica e enchia o saco do árbitro, ficava apitando, ele olhava, ficava acionando o interruptor, ele olhava para mim, o que foi? Eu falei, não, só para ver se está funcionando. Pô, só de sacanagem, né? Mas, o assistente, a hora que aciona a bandeira, ele já está com o dedo no interruptor, já está vibrando no braço do árbitro. Impedimento. Ele não ergueu a bandeira para falar que é lateral, ele ergueu a bandeira para falar que estava impedido. Ergueu, está impedido. Tem o rádio. Falou, aqui na minha opinião, o cara aí está impedido.
Pô, então o árbitro já tinha que tomar. Pô, ele marcou o pênalti, mas antes aconteceu o impedimento, já marca o impedimento, mata a coisa, não precisa ter aquela conferência, eles ficarem cercados mais do que noiva na porta da igreja, cara. Os dois ficaram mais cercados do que noiva na porta da igreja. É verdade. Pô, fazendo conferência, conversando, e o jogador dando palpite, o Santos, não é pênalti, o jogador de São Paulo, não, é impedimento. Coisa, tem que sair jogador de perto para eles se falarem, então, já que eles estão falando. Não tem que conversar de lá, pô, é pra ouvir lá, a moça não tá lá, fala no ponto ouve aqui, caramba. Não tem que ir lá ficar pertinho na boca. Eu não quero que você escuta o que eu quero falar com ele. Pô, não quer que escuta, cara. Não quer que escuta, não chega perto, pô. Conversa de longe. Exatamente. Tem rádio, pô. Mais questões e perguntas de telespectadores aqui no Tribuna Independente nessa noite. Tribuna@redevida.com.br. Participação de todas as partes do Brasil. Já Ilhéus na Bahia. Já vai chegar já a pergunta que vocês fizeram aí de Ilhéus. Paulo, vamos lá. Alcides, você participa, vou repetir o e-mail, tribuna@redevida.com.br. Godoy, o Irineu, de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele fala assim: recentemente, após a revogação do rebaixamento do Fluminense, voltou à memória do povo o caso Ivens Mendes, de 97, que beneficiou indiretamente o time carioca, que na época escapou da segundona. O escândalo envolveu o jogo entre Atlético Paranaense e Vasco, que você apitou pela Copa do Brasil. O que você sabe dessa história e, passados 15 anos, o que você pode esclarecer para o nosso público? Não, mas esse jogo aí não teve, dentro do campo não teve situação de que pudesse levar a alteração de nada. Esse safado do Ivens Mendes, dizem que já morreu. Se morreu, ele deve estar queimando no inferno. Ele vendeu, ele estava vendendo, inclusive vendeu árbitros, vendeu para o Corinthians, que era aquele presidente que 100 lá, que eles falavam em código, 100, aquele também quase foi expulso do Corinthians, quase levou o Corinthians antes do Andrés lá, pô. O quê? Não, o presidente antes do Alibe. Do Alibe, 100, eles falavam em código, 100 é 100. E nesse jogo, o Ivens Mendes vendeu não. O Petralha, que também é outro que eu vou te cantar, puxa a capivara dele. Aí o Petralha queria comprar a arbitragem para esse jogo contra o Vasco da Gama. Aí o Ivens Mendes falou, quem tá indo aí é o Godoy. E esse é unha de cavalo, quer dizer, esse não tem negócio. Esse não tem negócio, não vai dar para comprar. Então não tem negócio, mas eu te paguei, vi isso, aquilo, como é que faz? Fala pro Edmundo ficar provocando ele, que o Edmundo pede pro jogador teu provocar o Edmundo, que o Edmundo é nervosinho e ele arruma a expulsão do Edmundo. Não deu outra, foram provocar o Edmundo. Eu não vi o que o Edmundo fez, mas o meu assistente falou que o Edmundo agrediu o Andrei, e o Andrei revidou dando um pé do ouvido no Edmundo. Eu falei, você viu? Vi. Você viu, pelo que você viu, você mostra amarelo ou vermelho? Ele falou, vermelho, os dois. Eu falei, então tá bom, chamei o Edmundo, vermelho, o Andrei é vermelho. O Edmundo chorava de raiva porque falou, Godoy, eu não fiz nada, eu apanhei e não agredi. Eu falei, ele tá falando que você agrediu, o assistente. Aí terminou o primeiro tempo, veio o Antônio Lopes, veio o Eurico Miranda. Pô, Godoy, o que aconteceu? O meu assistente falou que aconteceu isso, isso e isso. Aí foram pro vestiário, conversaram com o Edmundo jurando que não tinha feito nada, voltaram, o Edmundo tá chorando, falando que não fez nada. Eu falei, eu também não vi. Eu não vi nem ele bater, nem ele apanhar. Mas o assistente falou que foi isso. Então tá aí. Quer dizer, foi relatado na hora, não tem aquele negócio de conversa, não posso falar. Não, foi relatado isso e a decisão foi tomada assim. Aí estourou o escândalo do Ivens Mendes, dessas gravações que o Marcelo Rezende, se não me engano, já estava fazendo pela TV Globo. E aí veio à tona essa conversa. Pô, com esse árbitro não tem negócio, mas faz alguém provocar o Edmundo para o Edmundo ser expulso e o Edmundo foi expulso. E seguiram exatamente o roteiro. Então houve uma coincidência e não existe imagem mostrando nem inocência e nem condenação da atitude do Edmundo. Mas como houve a coincidência, vieram para cima de mim. Aí eu fui apitar em Brasília, me levaram para prestar depoimento numa comissão de não sei o que lá. O Eurico era deputado, né? Não era senador. Deputado. Deputado. Então me levaram no Congresso lá.
na Câmara dos Deputados para eu prestar. Foi a primeira vez que eu entrei naquele negócio lá, bonito lá, né, cara? Uma amor da minha desgraçada. Por isso que quem pega aquelas cadeiras não quer largar nunca, cara. De terça aqui? Não, e eles não queriam pagar a passagem do avião pra mim, não. Não. Eu falei, se não pagar, eu não vou. Mas Vocês querem me ouvir? Quer que eu pague a passagem? Eu não vou. É contenção de gastos. Eu falei, vocês querem Pra economizar eles não, né? comigo? Pô, vocês metem a mão pra caramba nos nossos recursos, nos nossos impostos, não querem. Vamos para Ilhéus, então, na Bahia. O Paulo está perguntando o seguinte: o nível dos árbitros profissionais do Brasil. Godoy, era melhor no seu tempo? O nível dos árbitros, a qualidade dos árbitros, tanto quanto a qualidade dos jogadores, era melhor no passado. Hoje eles são muito mais bem preparados, mas a qualidade é ruim, é péssima, é fraca. São verdadeiros robozinhos, com algumas exceções, robozinhos árbitros de videogame. Árbitro de videogame. Já que você está falando tudo assim com o coração aberto e Ele rasgando é assim mesmo, o verbo, é natural do Godoy. Então eu queria saber Aqui sobre... eu posso falar que eu não perco o emprego. Eu queria saber sobre Copa do Mundo. Tá todo mundo comentando, todo mundo falando. O que você pensa? Como é que estão as coisas? Eu penso que a Copa do Mundo teria condições de acontecer no Brasil, como vai acontecer, e tem condições de acontecer. Porque eles não gostam de falar, pô, se for fazer uma Copa aqui, vão roubar muito. Pô, o Brasil é roubado desde o descobrimento, cara. E ainda não faliu. Cara. Ele é roubado desde o descobrimento, já deixou um monte de países ricos e nós continuamos ricos ainda. Aqui é um imenso a riqueza que o Brasil tem. E eles não param, a população faz agitação, movimento, mas eles não param de roubar. Eles continuam roubando. Quem estava roubando depois da agitação popular, continua roubando, hein? Continua roubando. E não vem com essa conversa aí que o povo que o trabalhador tá botando fogo em ônibus, não. O trabalhador, na hora que quiser protestar, ele vai botar fogo, sabe no quê? No carro de vereador e de deputado. Mas eu acho que a Copa tinha condições de ser aqui, tem condições de ser, mas independentemente do que se gasta e do que se está gastando nos estádios, o Brasil tem condições de fazer hospital decente para a população, de dar uma saúde pública decente para a população, de dar ensino público de alto nível para a população, de ter segurança pública para a população, oferecer isso para a população, saneamento básico para a população. O país tem condições de fazer isso. Se não faz, é por incompetência dos nossos dirigentes, servidores executivos do executivo. Porque o país tem recurso para isso. E não precisava, a gente sabe que não precisava gastar tanto para fazer um estádio como está gastando. Mas quem tem que fiscalizar o roubo, o preço disso? Não é a população. Quem tem que fiscalizar são os órgãos competentes. Se está tendo roubo, que puna-se o ladrão. Agora, na sua perspectiva, o Brasil sai melhor depois da Copa ou não? Se ganhar, cria uma euforia muito positiva na população. Se perder, existe aquela revolta natural. Por algum tempo, a população vai estar ruim com tudo, né? Com tudo. Mas eu acredito que, pelo menos, a população, tendo como referência, a gente já vê nas manifestações aí, queremos saúde, padrão FIFA e tal, então a população vai ter como cobrar. E tem que cobrar. Porque se teve condições de fazer estádio, se teve condições de fazer a Copa e vai fazer a Olimpíada, tem condições e obrigação de dar à população transporte público decente, saúde que nós não temos decente para a população. William. Godoy, eu concordo com você. Realmente, o que a gente está vendo, que o dinheiro está aparecendo de todo lado, né? É uma coisa impressionante. Você poderia consertar esses detalhes que são prejudiciais ao nosso país, né? Bom, com relação a você, vai continuar trabalhando com showball, vai continuar lá trabalhando... no showball eu sou a estrela principal. Que você faz até a regra, né? Eu sou a estrela principal vai continuar? do showball. Você está se divertindo, é isso? Lá é um barato, lá é gostoso. O pessoal do Sport TV não gosta quando eu brinco muito, não, porque eles transmitem o produto, eles fazem o produto deles, eles colocam aquilo com muita seriedade. Mas, pô, como chama o negócio? É showball, showball. Então, os velhos jogam bola e eu faço o show.
Você não gosta, né? Você não Mas gosta. eles não gostam, né? De vez em quando me Tá, chamam a mas, por atenção exemplo, para pra quem tá em fazer mais casa, quem sério. tá em Agora vem o casa- Campeonato Paulista daqui a Quem pouco. está em casa e não conhece o showball, o que é o showball? Showball é uma modalidade criada no Canadá, jogam 6 jogadores, 5 na linha e 1 no gol, numa arena que tem as laterais altas, as grades altas, que é para dificultar a saída de bola. Né? Então, dá uma dinâmica maior no jogo, porque a bola fica mais tempo em jogo, mais tempo em movimentação. As regras básicas vêm do futebol e com algumas adaptações que a gente precisou fazer para o jeitinho brasileiro, para o costume brasileiro. Então, é um campeonato que tem um calendário, é um evento que tem um calendário anual. Campeonato Carioca, Campeonato Paulista no segundo semestre, Brasileiro e Rio-São Paulo, da empresa Showball, que tem como comandantes lá o Francisco Monteiro Todé, o Ricardo Rocha, ex-jogador da Seleção Brasileira, Flamengo, Vasco, São Paulo, um monte de time, e o Djalminha também, Djalma Dias Filho, que é o Djalminha, que são os três. E com jogadores conhecidos, né? Que- Ex-jogadores conhecidos. Que coloca, é obrigatório ter lá jogadores com 35 anos acima, Isso. só 2 abaixo de 35, que tenham na sua formação passado por aqueles clubes que eles vão defender. Em algum momento da vida eles tenham jogado futebol de salão, ou beach soccer, ou futebol de campo naqueles times. Então a gente coloca ali a velha guarda em contato com essa juventude aí, conhecendo e matando a saudade. De Manaus, Santa Catarina também e Brasília, a mesma pergunta de formas diferentes. O que você acha do desfecho do caso Portuguesa? Eu acho que houve corrupção, porque foi um erro muito, mas muito infantil para ser cometido e praticado por quem está há tanto tempo no futebol, como quem estava cuidando disso no futebol da Portuguesa. Então, eu acho que houve corrupção. E em havendo corrupção, a legitimidade do resultado foi atingida, foi maculada, foi manchada, foi contaminada. A legitimidade foi contaminada. Então, em havendo a contaminação, tem que se apurar quem são os culpados e punir os culpados. Portanto, o empate, a Portuguesa, veja como são as coisas, a Portuguesa só está caindo porque empatou, porque se ela perde o jogo, ela não cairia. Porque ela está perdendo os 3 pontos da irregularidade e o ponto que ela ganhou. Se ela não tivesse ganho ponto nenhum, ela perderia só os 3 da irregularidade. E não cairia. E aí, quem ficou com raiva do Fluminense, prestem atenção que isso tudo pode ter acontecido para salvar o Flamengo, que foi quem cometeu a irregularidade primeiro no sábado, usando o André Santos de maneira irregular. Portanto, eu acho que o erro foi muito infantil e ele não aconteceu por espontaneidade, por naturalidade, por erro humano, não. Houve, para mim, contaminação aí e precisa descobrir e eu acho que vão descobrir. Tem vários telespectadores perguntando sobre violência. A gente já vai abordar esse tema no finalzinho do programa, mas agora mais questões e perguntas pelo tribuna@redevida.com.br com Paulo. Vamos lá, Paulo. Pois é, Dalcides, mas não deixa de fugir da violência. A pergunta do Rafael Melo, que mora em Niterói, no Rio de Janeiro, fala assim: Godoy, alguns árbitros já revelaram ter sofrido ameaças, inclusive de morte. Você já passou por alguma situação semelhante? Já foi intimidado? E ele ainda completa: em 2011, a tentativa de assalto que você sofreu teve algo a ver com isso? Ou foi apenas mais uma página da violência cotidiana em nosso país? Não, eu nunca sofri ameaça, a não ser aquela que você ouve ali, né? No estádio, ouve No calor do momento. O telefonema. E outra coisa, durante a minha carreira eu nunca tirei meu telefone da lista telefônica, não. Tava lá, o cara ligava para xingar, eu xingava também. Ah, você vai morrer, eu também vou. Eu sei que eu vou, mas antes de eu morrer eu posso te matar. Então, os caras falavam, pô, Godoy, como é que você consegue ser desse jeito? Eu vou falar uma coisa pra você, cara. Olha só ele, o cara... A Folha de São Paulo veio me entrevistar numa dessas premiações de melhor árbitro do campeonato. Aí o cara falou assim, pô, como que para chegar nessa condição que você chegou, o que precisa fazer? Eu falei, precisa ser mais ou menos psicopata, cara. Você não pode ter medo de matar nem morrer. Aí saiu lá o título da matéria. Melhor árbitro é psicopata. Porra, caramba, cara. Eu falei que precisa ser mais ou menos em termos de comportamento. Você não pode ter medo de matar nem de morrer, pô. Aí sai lá, melhor árbitro é psicopata. Mas eu nunca tive esse problema, não. Em relação ao que aconteceu comigo,
Não tem nada a ver. Nasceu de novo, Foi né? em 2011, eu tinha parado de apitar em 2001, 10 anos depois, então não teve nada a ver, o cara nem sabia quem eu era. Ele queria, era o meu carro era muito mais importante do que eu naquele momento lá. E aí não teve nada a ver, mas graças à proteção de Nossa Senhora do Caravaggio, Nossa Senhora Aparecida, Senhor Jesus Cristo, eu tive uma nova oportunidade para continuar vivendo. Graças Eu a aproveito Deus. esse momento na Rede Vida para agradecer quem orou por mim e para mim, que não é possível agradecer a todos. E tem muita gente nesse Brasil que orou por mim e fora do Brasil também. Então, a você que orou por mim, meu agradecimento, as suas preces foram ouvidas e atendidas. Graças a Deus, né? Nasceu de novo, Nossa. sem dúvida nenhuma. Godoy, o pior jogador que você teve no momento que você estava apitando? Pode falar ou não? Não tem o pior. Vários. Você vê, o Raí é muito educado, fino, Sim. culto. Quando o São Paulo estava naquela fase do rebaixamento, o Raí era uma sarna, cara. Era chato pra caramba. Mas eu tive um episódio com um jogador que achava que eu era microfone, porque ele só queria falar comigo. O Marcelinho Carioca. E aí o Marcelinho, criquizando lá, eu peguei e falei assim, com aquele vocabulário, chulo. O que é isso, professor? Sou atleta de Cristo. Eu falei, legal, Marcelinho. Você é atleta de Cristo e eu sou juiz de Cristo. Mas como o jogo não é no céu, vai, e não me enche mais, Marcelinho. Eu apertava os caras da vida. Que é isso, então, que você eu sou juiz, eu sou atleta de Cristo. Eu também sou juiz de Cristo. Mas o jogo não é no céu e tomara que demore pra ser no céu. Eu vou brincar com você rapidinho, Alcides. E o Júnior Baiano, o que você falou pra ele? Eu não falei nada, cara, porque ele fez o gesto pra câmera. Pois é, então, de só você. Mas só quem tava em casa que viu. Lá você não viu? Não, lá no campo não viu, tanto é que ele nem foi expulso, ele continuou jogando. Mas depois eu queria matar ele. Agora nós somos parceiros, somos amigos. 3 perguntas finais para encerrar o programa. A sua análise. Sua análise. Mais. Se for só isso, eu não vejo mais. Passou rápido. A sua análise, São Paulo, meio minuto, São Paulo e Santos. Rapidinho, essa situação toda que a gente viu de violência, Márcio Toledo, que morreu no hospital, vítima dessa violência, espancado com barra de ferro. Até onde vai isso? Além disso, tem um menino de 15 anos que foi também pego, não na mesma situação, lá na Anchieta. 15 anos também foi agredido. Então, lembra quando teve aquele problema lá em Santa Catarina? Vasco e Atlético Paranaense? Coisa feia. Ministro do Esporte, Aldo, apareceu dando entrevista. José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, apareceu dando entrevista. José Eduardo Cardoso, se o senhor não tirar o bumbum da sala com ar-condicionado e tomar atitude, bater no peito, em cima da mesa, esse país vai virar... Não precisa falar. O que nós estamos vendo na televisão de países internacionais e aqui perto de nós, viu? Haja, toma atitude. Bandido tem que... Pau neles, no rigor da lei. Até porque eles marcam nas redes sociais, a torcida do Santos já está prometendo vingança, quer dizer, não vai ter fim. Não tem fim. E todo mundo sabe, a polícia sabe, não viu agora? Foi aí, pegou, lá no Paraná pegou. Não fica preso, tem que ficar preso, tem que punir. É bandido, tem que pagar pelo ato que cometeu, que infringiu as leis, pô. Tem 5 segundos, não sei como você vai responder isso, mas sempre gostei do seu trabalho, diz de Santarém, no Pará, o Gerson Pimentel. Ele diz assim, gostaria de saber qual o jogo mais difícil que você apitou durante toda a sua vida? Não, nunca teve o mais difícil, não. O mais difícil é direcionar, não. É sempre o melhor jogo. Você vai mal, aquele jogo seguinte, você fica na expectativa desgramada. Então, às vezes, o jogo não tem uma repercussão para a mídia e para a torcida, mas intimamente, para mim, tinha uma importância muito grande. Oscar Roberto Godoy, ex-árbitro de futebol, jornalista, comentarista esportivo da TV Gazeta, a quem desde já nós agradecemos.
Obrigado por nos ceder um dos seus profissionais. Gazeta, obrigado mesmo, pessoal aí da Gazeta, sempre muito parceiro nosso. Não dá para ir até às 11? Godoy. Prorrogação? Tem uma prorrogação? Pênalti? Não tem prorrogação? Godoy, obrigado por Pênalti? ter vindo. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Alcides. Obrigado, William. Prazer te reencontrar. William, aqui, estou muito Felicidade feliz, viu? pra Valeu. você. Obrigado para Paulo, produção, a equipe técnica toda aí. Meu abraço, felicidade para vocês. Obrigado pelo carinho. que Principalmente faltou dizer? teu telespectador. William. Estou muito feliz com o Godoy aqui, muito feliz com todos, com o Tribuna realmente Ó. levando informação, descontração, tudo que ele viveu. É uma pessoa fantástica esse Godoy. Jornal da Vida. Agora você fica com o Jornal da Vida, logo em seguida com as emoções da novela que está tocando o coração de milhares e milhões de pessoas nesse nosso país, Os Imigrantes. A gente se vê amanhã, terça-feira tem mais Tribuna Independente, às 8h30 da noite. Tchau, tchau.